nosso dia começa cedo em nossa igreja, dominicalmente falando. Nós começamos às 7 horas da manhã com um programa de rádio titulado Momentos com Cristo. 7 às 8 da manhã, ao vivo, pela Rádio Bandeirantes e pela Rádio Livre. E se você não pega nenhuma dessas emissoras na sua casa, você pode sintonizar pela internet, itanoar.org.br. Depois, às 8 horas, há um culto de oração aqui em nossa igreja. Pastor João Correia, fique em pé, por favor, que o pastor João Correia coordena de 8 às 9 um culto de oração e cânticos e reflexão. Um culto curto, porém intenso, aqui numa das salas térreas de nossa igreja. De 9 às 10h30, temos o culto coletivo, depois um outro culto às 11 horas, todos durando 90 minutos, com uma tolerânciazinha de 8 a 9 minutos. Depois, hoje, também temos às 17h30, um culto, já realizamos, portanto, esses cultos todos hoje, e agora este às 19h30. Por que estou dizendo isso? Porque você tem, então, muitas oportunidades de cultuar a Deus. Às segundas-feiras, temos também um culto de estudo bíblico e oração com o pastor Alcenir na liderança, e ele prega também. Oramos, cantamos e a proclamação da palavra de Deus. De igual modo, na quarta-feira, às 19 horas, temos também outro culto em que o pastor José Maurício Cunha do Amaral dirige, prega, também se canta, se intercede pelas pessoas e tem a pregação da palavra de Deus. Muitos horários, além de horas de oração, dos ensaios dos coros da igreja, você tem, portanto, muitas oportunidades. E temos também agora o nosso programa de televisão, toda quinta-feira, às 22h30. Quem tem o serviço NET é o canal 17. NGT, que alguns confundem com GNT, são coisas diferentes. É NGT, Nova Geração em Televisão. 22h30 na NET 17. Ah, mas eu tenho Sky. Não pega. Eu tenho GVT. Não pega. Sermos diretos e claros. Mas você pode ver pela internet, acessando o site do programa conviteavida.org.br. Você pode ver na mesma hora ou depois. E também temos um canal no YouTube. Não há chance de você não poder assistir ao nosso programa. Ore por esse programa, ore pelos telespectadores desse programa. Estamos começando agora. Em julho também ele estará disponível em Angra dos Reis. Um canal nos ofereceu gratuitamente veicularmos lá às terças-feiras e quartas-feiras em reprise o nosso programa. Que bom que Deus está abrindo as janelas para alcançarmos mais e mais pessoas para Jesus Cristo, que nosso objetivo ali é proclamar. Nesse programa não temos outro, só este. Proclamar a Jesus como o Salvador de todos que o recebem como seu Salvador. E quem tem antena comum, é só colocar no UHF, canal 26. E há outras possibilidades que você vai explorar e até me dizer onde você conseguiu colocar. Mas divulgue os nossos programas de rádio e de televisão. Quanto ao nosso jornal, não sei se é por causa de um artigo sobre educação que tem lá, se esgotou. O professor Valmir, não sei se vocês conhecem, escreveu um artigo sobre as dificuldades nesse número, porque passam as escolas particulares, e com isso o jornal acabou, fizemos 12 mil e não temos mais, mas na próxima edição, número 4, você pode ler, e vai ter um artigo dele também, não sei sobre o que dessa vez. Ok, meus irmãos, eu quero saudar a todos então em nome de Jesus Cristo. Eu sou Israel Belo de Azevedo, esse culto será dirigido pela irmã Sandra Mara de Souza, que coordena o Ministério da Proclamação. Em nossa igreja, hoje temos um momento muito especial com os nossos grupos familiares. Pequenos grupos se reúnem nas casas. Se você não participa de um grupo, hoje você
pode escolher vários, mas participe só de um, não de todos, certo? Que temos aqui vários representantes disso. Quero perguntar se temos entre nós, nesse momento, alguém que, tendo completado aniversário de nascimento, casamento ou outra data nessa semana, quer que nós venhamos dar graças a Deus pela sua vida. Guilherme, quantos anos de batismo? 7 anos. Deus abençoe você. Denise, batismo, casamento, aposentadoria, nascimento, não vou perguntar. Nascimento. Quase que eu ouvi casamento, mas ela é solteira, mas está casada. Há mais alguém que completou aniversário? São bem-vindos todos aqui. Casamento? Quantos? 27 aninhos de vida conjugal. Estão aprendendo, né? Porque 27 passa muito rápido esse tempo, né? Fala a verdade. Alguém que participa conosco desse culto pela primeira vez vem à nossa igreja, alguém assim, fique em pé, por favor, onde você estiver, com a alegria de sua presença, muitíssimo obrigado. Só se aceite quando alguém abraçar você, tá bem? Aqui também, obrigado. Alguém vai lhe abraçar também. Temos os pais da Denise, não vão ficar em pé não? Ele assiste pela internet de manhã, acho que está aqui não, aqui fisicamente é a primeira vez. Bem-vindos também. Todos os que eu não vi na galeria, temos alguém? São todos muito, muito bem-vindos. Vocês podem ficar um pouquinho aí, vocês têm condições físicas, ficar em pé mais 2 horas, então tá. Que eu vou chamar aqui à frente agora, com o microfone que o pastor Valmir vai me disponibilizar. Obrigado. Algumas pessoas que estão prontas para o batismo. Os irmãos vão ouvir o seu testemunho, seremos breves, porque o tempo é sempre muito curto. Para o próximo domingo, teremos batismo às 17h30 e batismo às 19h30. Teremos batismo nos 2 cultos. Serão 2 cultos, todos dedicados a batismo e ceia. Por isso nós estamos celebrando ceia hoje. Vamos fazer isso então no próximo domingo, nos 2 cultos vespertinos. E há aqui hoje 4 irmãos que estão prontos para o batismo na semana que vem. Então eu vou chamar aqui a Clarissa, Maria Cristina, Tadeu Catarino e o Walter Alé. Então são 4 irmãos, cada um tem uma história diferente, bonita história. Um dos grandes privilégios da minha vida é ouvir essas histórias em detalhes. Os irmãos só podem escutar uma fagulha, mas eu escuto a história toda e são histórias muito bonitas, e depois os irmãos podem se aproximar e perguntar então sobre a sua história. Vou começar então aqui, por estar mais perto de mim, não é? Com o Tadeu Catarino, César Tadeu Catarino, não é? Ele tem essa convicção na sua vida, procurou-me com esse propósito, tive o privilégio de instruí-lo no caminho e temos estado nessa jornada e teremos ainda outros encontros. Mas, Tadeu, por que você quer ser batizado? Porque eu acredito do fundo do coração que Jesus é o único Salvador, o único capaz de retomar e perdoar todos os meus pecados. E Ele já fez isso com você? Já perdoou os seus pecados, tem certeza da sua salvação Com em certeza, Jesus Cristo? Com certeza. É isso que você quer por todos os dias da sua vida? Com certeza absoluta. Walter tem uma história muito bonita, assim como o Tadeu, cada um tem uma história, não podemos contar aqui, mas então vou perguntar, eu perguntei ao mesmo anterior, por que então você, Walter, quer ser batizado? Bom, eu já conversei com o pastor Israel, com o pastor Alcemir, eu frequento essa igreja há bastante tempo, já tem uns 3 anos, eu já era para ter sido batizado. Mas aquele culto do primeiro dia do ano do pastor Israel me tocou. Ele concitou a todos aqueles que frequentavam a igreja, que ainda não eram batizados, a fazê-lo. E eu tomei essa atitude, creio que até tardiamente, mas foi a oportunidade que eu tive de batizar-me agora. Por que você quer ser batizado? Eu quero ser batizado porque a Bíblia diz que quem quiser ver o reino de Deus tem que nascer de novo. E acredito que pelo batismo nós façamos isso. E eu quero participar, a comungar com vocês aqui da Igreja Batista de Itacuruçá.
que eu já frequento e tenho uma grande afinidade e um grande carinho para essa igreja. E Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? Jesus é meu Senhor e Salvador. Tem disso certeza absoluta? Absoluta. Maria Cristina, por que você quer se batizar? Porque esta igreja me tocou profundamente. Quando eu vim aqui à igreja, eu sabia que eu já estava salva. E como foi público o amor de Deus por mim, eu quero tornar o meu amor por Ele público também. Eu não tenho dúvidas da minha salvação e quero botar isso assim do meu coração para fora, que é muito sincero e vai ser um momento muito especial na minha vida. A filha Clarissa, por que você quer então ser batizada? Porque eu acredito que Jesus é meu Salvador e porque essa igreja para mim está sendo uma das coisas maravilhosas e eu quero falar para todo mundo que eu acredito em Jesus e eu quero mostrar isso diante do batismo. Muito bem, aqui ouvimos os resumos, de cada um, e quero pedir aos irmãos então que são favoráveis que batizemos esses 4 irmãos junto com os outros que já deram a sua profissão de fé, alguns que darão no domingo pela manhã ainda, que levantem as suas mãos concordando com este gesto. Muito obrigado. Contrários, mesmo sinal. Os irmãos podem continuar aí, por favor, bem como os aniversariantes, porque logo após a oração que eu farei, muitos virão aqui então abraçar vocês. Então os batismos, como eu disse, serão no domingo que vem. Não definimos ainda quem será às 5h30, exceto o Walter, que já combinamos que é às 5h30, os demais não combinei ainda, e batismo também às 19h30. Vamos ficar em pé, vamos então orar ao Senhor em gratidão por Ele nas nossas vidas. Vou convidar então o pastor José Maurício para vir aqui ao meu lado, agradecer aos nossos aniversariantes, de nascimento, batismo, casamento, os novos que se agregam ao reino de Deus através da igreja pela experiência do batismo, para que Deus também, olhando para a vida de cada um, olhando para nós, aceite o culto que estamos prestando a Ele. Ó Deus, os nossos corações se alegram neste momento em que agradecemos ao Senhor pelos nossos irmãos que completam uma data natalícia, na vida conjugal, na vida física, biológica. Te louvamos também, Senhor, nesta hora, por esses irmãos e irmãs que dão o seu testemunho, preparando-se, ó Deus, para cumprirem a ordenança do batismo. Ó Pai, como nós ficamos felizes, porque fazemos parte do reino de Deus, e quando as pessoas decidem fazer parte da família do Senhor, os nossos corações se alegram. Também nos alegramos pela vida dos irmãos que completam o aniversário e pedimos que sobre a vida deles o Senhor possa acrescentar ainda muitos outros anos de vida para que possam gastá-los e vivê-los na Tua presença. Amém. Continua falando ao nosso coração e nos abençoando no decorrer de todo este culto, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pode vir então aqui dar os abraços respectivos. Parabéns. É uma alegria muito grande que nossa igreja pode prestar esse culto ao Senhor, dando ênfase ao ministério dos grupos familiares em nossa igreja. E alguns dizem, tem que explicar sempre, temos que explicar sempre, porque sempre temos pessoas novas. E domingo passado, pastor, alguém me procurou e falou assim, eu queria muito fazer parte de um grupo familiar, mas eu nunca fui convidado por um líder. Então,
você não precisa ser convidado. É ótimo quando nós entusiasmamos os líderes que convidem. Mas os grupos familiares não são um grupo fechado. Qualquer membro da igreja ou não pode participar de um grupo familiar. O que são os grupos familiares? São pequenas reuniões que nós temos nas casas das pessoas durante a semana. Temos grupos de segunda a sábado, só não temos grupo no domingo, em vários horários. E os irmãos podem escolher o melhor dia, o melhor horário. É um momento que nós nos reunimos nas casas para estudar a Bíblia, para orarmos juntos e principalmente para a evangelização através dos relacionamentos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o encarte que você tem dentro do seu boletim, que é um pequeno encarte trazendo notícias sobre os nossos grupos familiares. E eu quero que você leia com carinho em casa 10 razões porque nós acreditamos nos grupos familiares. E eu acho que uma delas, com certeza, vai se enquadrar e você vai descobrir que vale a pena participar de um grupo familiar. E queremos dar ênfase a essa equipe do Espaço Acolher, que há 3 domingos está funcionando em nossa igreja. Descendo a escada, logo à esquerda, nós temos uma sala que, para os que são da igreja, é conhecida como a sala da MCA. É lá que nós estamos trabalhando com o Espaço Acolher. Quem pode ir nesse espaço? Até os membros da igreja. Lá nós temos todas as informações que qualquer pessoa precisar. Se você quer orar com alguém, se você tomou uma decisão, se você quer deixar por escrito um pedido de oração. E agora nós estamos pegando as informações detalhadas de todo o ministério da igreja. Você quer cantar num coro, mas não sabe quais são os horários? Lá no Espaço Acolher tem a relação de todos os coros da igreja, da orquestra também, Tamara, dos dias, dos ensaios. Você pode ir lá escolher qual o melhor dia de um coro para você cantar. Você quer saber quantas classes de estudo bíblico tem na igreja? Lá no Espaço Acolher tem. Você quer saber o que o Ministério de Casais oferece aqui na igreja? No Espaço Acolher tem. Então, não é um espaço só para os visitantes. Você que é membro da igreja, mas quer saber alguma coisa da igreja, alguma informação que não está acessível a você, é só descer a escada à esquerda e você vai, então, ser atendido. Mas é um espaço onde nós queremos receber os novos membros, ou por batismo, ou por carta, qualquer dúvida, discipulado. Temos lá a relação das classes dos discipulados. Então, é uma equipe que está trabalhando para servir melhor a igreja e também os visitantes. O casal que está aqui na CAP, eu acho que eles estão lá embaixo atendendo ainda as pessoas do primeiro culto, é o irmão Juarez e a irmã Cristina. Nós os conhecemos no CIEM, dando aula, eles são alunos da pós-graduação. E ele desenvolvia já esse ministério em Brasília, tem experiência nessa área, então nós os convidamos e eles estão aqui nos ajudando, liderando este trabalho. Já tivemos um treinamento para uma equipe, mas precisamos de mais gente. Então, se você quer trabalhar no Espaço Acolher, é só descer lá na sala, no final do culto, deixar o seu nome, e quando nós programarmos o segundo encontro para treinamento, você será avisado. E nós precisamos de muita gente, porque nós temos 4 cultos por domingo, e queremos atender as pessoas dos 4 cultos. Então, se você deseja fazer parte desse ministério, desce lá depois na sala, deixa o seu nome, e você será muito bem-vindo. E depois nós temos aqui testemunhos e fotos dos grupos familiares. Temos um depoimento muito emocionante da irmã Ione Borba falando sobre o que os pais dizem sobre o GF Jovem. Então, para você ler com carinho depois em casa e se inspirar. E nós queremos, nosso objetivo é que todos os membros da igreja possam participar dos grupos familiares, porque é o braço estendido da igreja na evangelização. É a igreja indo aonde o povo está. E é isso que nós queremos, nos fazer presente na comunidade. E pela graça de Deus, Ele tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Vamos ler juntos o texto de Romanos 11, 36, que está logo no início do seu boletim. Leiamos: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém.
E por isso somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Por isso vamos cantar que grande é o nosso Senhor. Deus
obrigada por este momento de culto. Muito obrigada, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença em nosso meio. E nós Te louvamos neste momento de todo o nosso coração, com toda a alegria que temos, porque um dia providenciaste, através de Jesus Cristo, a nossa salvação. E nós Te louvamos por isso. Obrigado por todos que estão aqui nesta noite. E oramos para que a Tua palavra hoje venha de encontro às necessidades de cada um de nós. Porque nós Te pedimos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este momento, que é um momento de fidelidade em todos os cultos que temos em nossa igreja, me faz lembrar de um homem que nós conhecemos no campo missionário. E ele era maquinista da Rede Ferroviária Federal. E ele estava sobre júdice da rede por 3 meses, e ele retornaria para fazer um exame médico, porque ele era alcoólatra. E se depois que ele voltasse para mais um exame médico ainda ficasse comprovado que ele continuava fazendo uso do álcool, ele então seria demitido, faltando poucos meses para a sua aposentadoria. E as filhas dele começaram a frequentar a igreja. E uma noite meu esposo foi levá-las em casa, depois que o culto terminou, porque elas moravam muito longe. E quando ele foi chegando perto da casa, eles moravam num pequeno sítio. E o sítio, a casa estava toda aberta e acesa, e uma delas já começou a chorar e disse: pastor, com certeza meu pai a essa hora ele já bebeu, ele já bateu na minha mãe deve estar escondida no milharal, e a gente não tem condições de entrar em casa com meu pai nesse estado. E meu esposo foi se aproximando da casa, e ele estava sentado na varanda, alcoolizado, muito alcoolizado. E Newton ficou com ele, fez café e conversou, até que percebeu que ele tinha condições de agora ouvir alguma coisa. E naquela noite meu esposo falou de Jesus para ele, e ele converteu-se naquele dia. E a transformação da sua vida foi tão grande, ele nunca mais bebeu. E quando ele voltou para fazer os exames, nada foi detectado, e ele permaneceu no emprego. Mas logo que ele voltou para o emprego, por causa desse afastamento, um amigo disse para ele: quer dizer, Pedro, que agora você virou bobo, você agora então vai dar dinheiro lá na igreja dos evangélicos. E ele disse para aquele colega: será que eu sou bobo mesmo? E ele disse: eu me alcoolizava, estava perdendo a minha família, eu gastava dinheiro com cigarro, eu me prostituía. Ele disse: nunca ninguém me chamou atenção, porque eu gastava dinheiro com cigarro, com álcool, com prostituição. E agora Jesus mudou a minha vida, eu recuperei a minha família, recuperei o meu emprego, recuperei a minha dignidade. Você acha mesmo que eu sou bobo? E aí o colega disse para ele: não, Pedro, eu acho que você é um sábio. Alguns anos depois que nós saímos daquela cidade, nós voltamos para fazer uma visita numa igreja maior da cidade. Tinha um micro-ônibus na frente daquele templo. E nós fomos descobrir que naquela noite, aquele micro-ônibus estava lá com 22 pessoas, que eram vizinhas do irmão Pedro, a quem ele tinha ministrado estudos bíblicos, no tempo que a junta enfatizava muito os núcleos de estudos bíblicos nos lares. E aquelas 22 pessoas estavam lá para receber o seu certificado e dar a sua profissão de fé, para se batizar, fruto do trabalho do irmão Pedro. Esse momento de fidelidade em nossa igreja não é outro momento senão nós contribuímos para a expansão do reino de Deus. Quando nós ofertamos, nós estamos dizendo que eu quero que as pessoas sejam salvas, eu quero que a igreja continue mantendo o programa na televisão, o programa no rádio, nós queremos que as pessoas ouçam falar do Evangelho, nós precisamos de recursos para proclamar o Evangelho, precisamos de recursos para manter os nossos missionários que estão pelo Brasil e pelo exterior. Não é um momento de barganha, nós não damos para receber, nós ofertamos porque nós já recebemos, e Deus ama a quem dá com alegria. Então, neste momento, os irmãos vão estar aqui à frente, e se você veio preparado para ofertar neste momento, dízimo, oferta missionária, oferta para o programa de televisão, sinta-se absolutamente à vontade. Esse é um momento de fidelidade, quando nós agradecemos parte daquilo que Deus nos tem dado.
Alexandre e Lenice podem levar as ofertas. Deus abençoe a cada irmão que teve o privilégio de contribuir nesta noite. Vamos ler juntos o texto de Efésios, capítulo 2, versos 16 e 18, conforme escrito em nosso boletim. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Este é o momento que nós podemos levar ao Senhor as nossas dificuldades, a nossa gratidão. Mas eu queria que tivéssemos um momento de intercessão diferente hoje. Que nós colocássemos à prova o texto bíblico que diz: em tudo dai graças. Pode ser que aquele emprego que você esteja esperando ainda não chegou, mas você reconhece que Deus está no controle da sua vida, então você quer agradecer. Pode ser que as coisas lá na sua casa não estejam tão bem quanto você gostaria, mas você reconhece ainda que mesmo em meio às tribulações, às turbulências, Deus tem se feito presente na sua família e você quer agradecer neste momento. Pode ser que você esteja enfrentando lutas na sua saúde, mas você reconhece que Deus está no controle da sua saúde, que tem providenciado o tratamento, médicos capacitados para tratar de você, e nessa noite você quer agradecer. Então, enquanto nós cantamos, se você desejar se levantar ou vir à frente e com esse gesto dizer: eu confio na graça e na soberania de Deus sobre a minha vida. Então o pastor Maurício e o pastor Israel vão estar aqui embaixo para recebê-los, e se você desejar vir à frente, nós queremos acolhê-lo nesse momento de oração e orar com você, colocando diante de Deus as suas necessidades.
Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluias, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus que age nas nossas vidas, um Deus que está ao nosso lado em todos os momentos da nossa trajetória. Nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem dado a alguns irmãos que aqui estão para te agradecer, como o irmão Antônio, a quem o Senhor deu livramento quando a sua loja foi então assaltada. Obrigado, porque os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os guardam. Obrigado a Deus por aqueles que estão nesta hora te louvando por vitórias na sua vida, por sucessos que alcançaram em alguma área, ou da saúde, ou na vida profissional, ou na vida familiar. Ó Deus, tudo isso nós atribuímos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que cuida de nós. E nesta hora, ó Pai, nós nos curvamos diante da Tua majestade, diante da Tua glória, para te pedir, ó Deus, que nesta hora Tu intervenhas nas nossas vidas, abençoando aqueles que estão enfermos num leito de hospital, abençoando aqueles que precisam de um trabalho, Senhor, daqueles que estão vivendo uma situação de conflito no seu lar, daqueles que estão pedindo por um filho, por um familiar que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador. Nesta hora pedimos, Senhor, que Tu abençoes e que Tu derrames a bênção da libertação, da salvação, da cura, da transformação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor atende as nossas orações de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Nós continuamos te louvando e te adorando e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Todos os irmãos podem sentar, por favor. Ainda neste momento de oração, eu gostaria de chamar à frente todos os líderes e vice-líderes dos grupos familiares, para que juntos possamos interceder também por estes irmãos. Por favor, todos os líderes e vice-líderes, quem vai ser o primeiro? Depois que o primeiro levantar, os outros vêm também. Também porque nós queremos que os irmãos os conheçam, e sabendo que pode recorrer a qualquer um deles para saber sobre grupos familiares, para dizer que você vai fazer parte de um deles. Esse é o nosso time de ouro no Ministério dos Grupos Familiares. Estes irmãos dedicam no mínimo 2 noites por semana, uma para dirigir o grupo e outra para estar presente nas reuniões dos líderes que nós fazemos semanalmente para acompanhamento do trabalho, motivação e oração. Para os irmãos saberem, quantos dos líderes aqui na frente tem GF na segunda-feira? Levanta a mão. Quem se reúne na segunda? Isso. Na terça, quantos se reúnem na terça? Na quarta? Na quinta? Sexta-feira? Sábado? Então tem GF para todos os dias. Então os irmãos podem procurá-los após o culto, se você ainda não faz parte de um GF. Na semana retrasada, no meu GF, aconteceu algo muito interessante. Alguém que já foi membro dessa igreja pediu carta para um outro lugar e depois retornou e nos procurou para frequentar o GF. Pastor Israel passou o e-mail dela, no mesmo momento fizemos contato e ela foi na reunião do grupo. Ela chegou um pouco atrasada e logo depois interrompi a reunião para apresentá-la. E de repente um outro membro do grupo olhou para ela e disse: eu conheço você. E ela disse: eu também conheço você. Ambas são médicas. E foram colegas de classe há 30 anos atrás, nunca mais tinham se visto, se encontraram no grupo familiar. Foi um momento de muita emoção, foi muito gostoso poder ver como Deus proporciona estes encontros, e elas puderam agora se reencontrar como colega de turma que for. Quem sabe, né, a Polly e a Ana Clara daqui a uns 30 anos se encontrem no GF por aí, né, depois de 30 anos de formatura. Mas nós queremos orar, irmãos, por estes, queremos que a igreja lembre de orar por estes irmãos que estão à frente da batalha na evangelização, indo a campo buscar as pessoas, pastoreando os seus grupos. Vou pedir que o pastor Valmir, neste momento, possa interceder por este grupo de líderes, por favor. Deus bondoso, eu quero agradecer-te e fazer coro com todo esse povo pela vida preciosa desses irmãos que dedicam parte do seu tempo com muito denodo a desenvolver esse ministério tão bonito. E peço a Deus que os recompense com bênçãos espirituais, que vejam muitas vitórias acontecendo nos seus lares,
vidas sendo transformadas, libertadas, que se sintam alegres por estarem servindo a Ti. Que a Tua bênção e graça sejam sobre eles, em nome de Jesus, amém. Nossa, pode se sentar, o pastor Israel vai apresentar então o nosso orador da noite. Recebemos então com muita alegria o pastor Valmir Vieira. O nome dele são apenas 2 palavras. Ele, neste momento, dirige o Colégio Batista Shepherd. Além disso, ele é o diretor executivo da Convenção Batista Carioca, que agrega e reúne as igrejas batistas em nossa cidade. 485 igrejas. Ele já visitou quase todas elas. Ele está assim, mancando, usando essa muleta aqui, de tanto visitar a igreja. É que ele é motoqueiro. Entendeu? Era, né? Era. Se aposentou já. Bom, se que melhorar, ele volta para o crime. Então, o pastor Valmir é uma pessoa, para usar a expressão aqui agora empregada, dedicada ao Senhor, uma pessoa que tem uma formação acadêmica sólida e tem colocado todo esse conhecimento dele a serviço de Jesus Cristo nas várias áreas em que ele tem atuado. E atualmente o seu maior desafio é o Colégio Batista. Os irmãos veem que de vez em quando em nosso Diário do Crescimento Cristão, nas páginas 2B e 3A do nosso boletim, nós colocamos lá um motivo de oração: Colégio Batista. Hoje nós temos uma relação com o Colégio Batista realmente de parceiros. Então os cultos dos pais, das mães, de abertura, encerramento, são feitos aqui nesse santuário. É uma criançada que dá gosto ver com seus pais, suas mães, é uma bagunça linda. E temos alegria de poder receber aqui os pais, os responsáveis e as próprias crianças aqui nas várias atividades. E nós também usamos à vontade os espaços do Colégio Batista, estacionamentos, salas de aula. Hoje, de fato, nós não sabemos onde começa a igreja, onde começa o colégio. Isso se deve à visão que ele tem, de que todos somos parte do reino de Deus. Eu queria que vocês orassem por ele e orassem pelo Colégio Batista. Eu vou então orar agora, nesse sentido. Pai, obrigado por esta noite aqui. Obrigado por nos dares o privilégio de cultuarmos a Ti, de aprendermos a Tua palavra, de adorarmos através de canções e orações a Ti. Agora, Senhor, quando vais falar através do pastor Valmir, que os nossos corações sejam prontos para receber cada um de nós. Capacita-o, ó Deus, já o fizeste, mas agora ao trazer a mensagem, ao nos comunicar a Tua palavra, ele precisa também que Tu o capacites. Nós pedimos que o Senhor faça assim na vida dele. Abençoa também, Senhor, o colégio que ele dirige, com os compromissos, desafios e responsabilidades, que também através do colégio, nossas crianças, seus pais, os professores, funcionários, possam ver a luz de Jesus, a mesma luz que será anunciada mais uma vez através do Teu Filho Valmir, em nome dele, Jesus, que isso te rogamos. Amém. Esse fim de semana eu passei um dos momentos mais agradáveis da minha vida nos últimos anos. Sábado e domingo eu consegui reunir a minha família. Eu tenho um filho que mora em Belo Horizonte, vai casar dia 7 de julho, e nós nos reunimos, eu, minha filha de 10 anos, de 11 anos, a Laura, o Lucas, de 23, e a Laila. E nós fomos para Teresópolis, ficamos só nós 5, sem namorado, sem nada, né? Só eu e minha esposa como namorados. E nos divertimos muito, rimos muito, foi muito gostoso, foi maravilhoso. E aproveitamos lá para celebrar o aniversário, tanto da Laila quanto da Marcilene. Hoje a Laila está completando 22 anos, né? Estou muito feliz pela vida preciosa da minha filha, gente que a gente ama muito, que ama muito a Jesus Cristo.
Eu transmito daqui nossos parabéns e felicidade de tê-la com a gente. Obrigado pela honra deste momento de convite, obrigado pelo privilégio. E eu quero compartilhar com vocês 3 versículos que estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versos 40, 41 e 42. O tema da nossa palavra está ali: como ser limpo da lepra espiritual. Marcos 1, 40, 41, 42. Aproximando-se de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos, disse-lhe: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. E imediatamente lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Que maravilha! 2 palavras muito ruins de se dizer, que nós evitamos ao máximo mencioná-las. Uma é a palavra pecado. As igrejas evangélicas falam, mas secularmente ninguém gosta de ouvir esta palavra, pecado. Outra palavra que a gente não gosta de ouvir é lepra. E eu queria juntar essas 2 palavras que trazem um certo constrangimento ao ouvi-las, para a gente refletir sobre este homem e o que Jesus fez na vida dele e a relação que isso tem com a nossa vida e o nosso tempo. No Antigo Testamento, os profetas usavam a doença da lepra, também chamada de morfeia ou hanseníase, como uma analogia ao pecado, à transgressão, à desobediência, às coisas erradas que o povo de Deus fazia em determinados momentos. E aí o profeta dizia: o meu povo está leproso, a lepra consome o meu povo, diz o Senhor. Essa referência, essa analogia, ela é profundamente clara quando a gente então relaciona as 2 coisas, pecado e lepra. E é isso que eu queria fazer. Esse episódio conta a história de um homem profundamente sofredor, marcado pela lepra. A lepra era uma doença, sempre foi uma doença terrível. Aliás, é a doença mais antiga da humanidade. E já vai a primeira comparação. Assim também o pecado é a doença espiritual mais antiga de toda a humanidade. Além de não gostarmos de falar de ambas as palavras. Mas aí, vejam só, nós vamos fazer algumas comparações, além das 2 que já mencionei, em relação ao pecado e à lepra. A lepra era uma doença que os judeus tinham muito cuidado em relação a elas. Era um símbolo de maldição, era um símbolo de infelicidade. Não se tinha exatamente as condições necessárias para decifrar se as doenças eram realmente, as doenças de pele eram lepras ou não. Então todas elas eram classificadas desta maneira. E a vida do leproso era uma vida muito sofrida, porque havia leis de saúde que faziam com que o leproso vivesse em situação de muito sofrimento, de muita humilhação, de muito desprezo social. E em certas circunstâncias ainda o é hoje, sob vários aspectos. E aí, nesse contexto, quero primeiro fazer uma comparação entre lepra e o pecado. A primeira comparação é que tanto a lepra quanto o pecado são contagiosos. Não se sabia como a lepra pegava,
Em 1874, um médico norueguês chamado Edgar Hansen descobriu a bactéria da lepra. Por isso foi chamada então hanseníase, em homenagem a ele. Desde então não se tinha como pesquisar uma cura para esta enfermidade. E aí, esta enfermidade, ela ainda é contagiosa a partir de vários aspectos. Depois de uma convivência prolongada e um contato prolongado, em ambientes de pouca limpeza, de pouca higiene, em espaços onde há muita pobreza e miséria, tende a lepra se proliferar. Ela é muito intensa na Índia, em alguns países muito pobres. Assim também, o pecado também é contagioso. Quando a gente não purifica a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração, tendemos a permitir que esta doença espiritual vá entrando dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, contaminando a gente e fazendo com que a gente acabe transmitindo isso para os nossos filhos, para as pessoas com quem convivemos. Recebemos também esta mesma enfermidade. Então é uma coisa contagiosa e que a nossa sociedade está profundamente marcada e enferma por causa dela. Em segundo lugar, esta enfermidade produz insensibilidade. A lepra, ela é uma bactéria que se instala no corpo e ela, depois de 2 ou 3 anos, ela vai se manifestando. Se manifesta a partir do ataque ao sistema nervoso, em que as pessoas começam a ficar insensíveis, primeiro ao calor e ao frio, depois às feridas, e muitas feridas então saem da pele e as pessoas não percebem nem sentem dor em relação a isso, e as feridas vão se multiplicando, especialmente no rosto, nas mãos e nos braços. Assim também o pecado vai tirando a sensibilidade da gente. A gente vai fazendo coisas que desagradam a Deus, que estão contrárias à vontade do Senhor, nossa ética vai sendo distorcida, nossos valores vão sendo modificados, nosso comportamento, nosso linguajar, e a gente vai fazendo isso com tanta naturalidade, que a gente se torna insensível ao que é certo, ao que é errado, ao que é bom, ao que não é, ao que devemos fazer, ao que convém, ao que não convém, ao que edifica, ao que não edifica, e a nossa sociedade então fica toda insensível. A realidade, a sua realidade, a necessidade profunda de que estamos doentes, o reconhecimento profundo de que estamos doentes e que as coisas precisam ser modificadas. Também, uma outra comparação é que a lepra, ela traz para todos nós uma certa a questão da impureza. Eu inverti ali, né? Impureza, a lepra nos torna impuros. De fato, desde os tempos do Antigo Testamento, todas as pessoas que contraíam a lepra, elas eram isoladas, elas colocadas distantes da sociedade, elas eram às vezes enxotadas da presença das pessoas, eram banidas para lugares isolados, por causa da impureza que essa doença causava. Pecado também faz a gente se tornar impuro. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e a gente então nosso coração vai se tornando impuro, nosso coração vai sendo visitado por coisas que a gente que não tem a ver com a nossa natureza original de criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então vamos nos tornando impuros em nossa maneira de ver, de viver, de falar, de conviver, e com isso nós vamos sendo afetados profundamente. Também a lepra traz a marca da feiura. A pessoa com lepra, seu rosto era atacado por enfermidade, então ela se tornava feia. Ela se tornava, as pessoas não tinham desejo de ver, de olhar para ela, elas se sentiam, elas se tornavam feias. O pecado faz assim também com a gente.
Pecado nos torna feios. Nós que deveríamos ser a imagem de Deus, o bom perfume de Cristo, termos a marca de Cristo, mas não, o pecado vai tornando a gente feio, vai tornando a gente egoísta, vai tornando a gente ganancioso, orgulhoso, prepotente, vaidoso, soberbos, e a gente, em vez de ficar bonito, a gente fica feio. A feiura do pecado é a mesma feiura da lepra espiritual, que é o pecado. Jesus, em Isaías 53, diz que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades, e olhávamos para Ele, e nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Na verdade, na cruz do Calvário, foi isso que Jesus fez por todos nós. Ele assumiu a nossa enfermidade, Ele assumiu a nossa lepra espiritual, e toda a maldição, toda a dor, todo o sofrimento, toda a feiura da lepra espiritual, Ele tomou sobre si, para que eu e você pudéssemos ser limpos completamente. Outra comparação em relação à lepra é o isolamento. Aquelas pessoas eram isoladas em ilhas, em lazaretos, em guetos distantes. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos distancia de Deus. A gente, quando não está bem espiritualmente, quando a gente está fazendo coisas que desagradam a Deus, a gente também não se sente à vontade entre aquelas pessoas que estão procurando ajeitar a sua vida, se livrar de suas enfermidades. Sim, e por último, o pecado e a lepra trazem a morte, ou uma pré-morte. Como não havia cura, segundo a concepção da época, as pessoas que eram taxadas, eram codificadas como leprosas, elas eram como que já dadas como mortas. Na Idade Média se fazia extrema unção da pessoa que tinha lepra, e ela então era banida. A pessoa sofria profundamente por causa dessa situação. Ela tinha que andar com a sua cabeça descoberta, seus olhos mostrando. Ela tinha que se manter uma distância das pessoas de 50 metros. As pessoas tinham direito de pegar pedras e jogar nelas, caso sentisse a aproximação delas. Era uma situação de morte da dignidade, morte da sua condição de ser humano, despersonalizado, desumanizado. O pecado faz assim também. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então, a gente tem dificuldade de dizer isso numa sociedade moderna, mas esta é a expressão exata. O pecado gera morte, e morte eterna. E eu diria então que seria uma pré-morte. Alguma coisa pode mudar, alguma coisa pode ser diferente, alguma coisa pode ser revertida para uma nova vida, uma nova esperança, uma transformação significativa que o Senhor pode promover na sua vida, na vida da pessoa que se reconhece como leproso espiritual. Eu diria até que eu e todos nós aqui, a grande maioria dos que já conheceram Jesus, talvez ainda não tenhamos ficado totalmente livres da lepra. Ainda há bactéria em nosso coração, que está lá. Deus nos limpou, mas ela pode nos atingir a qualquer momento. Se mantivermos este contato com a impureza, se nós continuarmos a compartilhar dos pensamentos, dos valores de um mundo que está perdido e iníquo, se nós desenvolvermos insensibilidade com as coisas que desagradam a Deus, e a gente achar, não, isso não se importa, isso não tem problema, Deus, então a lepra pode voltar e marcar profundamente o nosso coração. Por isso que há muitos cristãos que vivem momentos de limpeza e momento de decadência física e espiritual.
Agora, o que fazer? Como me livrar da lepra espiritual? Você talvez esteja aí pensando, de fato algumas coisas estão acontecendo na minha vida e eu gostaria que fosse diferente. Gostaria de ser limpo. E talvez você cristão esteja vivendo, eu sou um cristão, já fui limpo uma vez, mas de vez em quando esta lepra toma conta de mim e faz estragos na minha vida, me torna feio, me isola de Deus, me isola dos irmãos, mexe com o meu coração e me deixa insensível às coisas espirituais. Eu quero usar as atitudes que aquele homem leproso tomou para ilustrar o que eu e você devemos fazer nessa busca de uma limpeza espiritual. Em primeiro lugar, busque a Jesus. Foi isso que ele fez. Talvez ele já tenha tentado buscar todos os outros recursos para resolver seus problemas, mas naquele momento ele olhou para Jesus e disse: lá está a minha esperança, só nele posso ficar livre desta lepra. Medicina não tem recursos de então, não havia nenhuma esperança. Me aproximar de qualquer outra pessoa, eu vou ser banido, vou ser enxotado, vou ser tratado como um cachorro. Mas eu vou naquele, eu já ouvi falar dele, ele é alguém especial. Busque a Jesus. Foi o que nós fizemos em nossa lepra espiritual, em nosso sentimento de amargura em relação ao pecado que visitava e dominava o nosso coração. Nós buscamos a Jesus, mas não é um buscar de simplesmente vir à igreja, é um buscar mais profundo, e esse buscar tem pelo menos 4 etapas. Em primeiro lugar, você deve buscar a Ele, vejam lá, vocês devem buscar a Ele, em primeiro lugar, como? Corajosamente. E essa talvez seja a maior dificuldade da sociedade então, buscar a Jesus corajosamente. Aquele homem, para buscar a Jesus, ele teria que enfrentar as dificuldades, os preconceitos, ele teria que arriscar a sua própria vida, ser apedrejado, ele não poderia se aproximar de um grupo a menos de 50 metros, então, mas ele não se importou com isto, ele precisava da bênção, e ele corajosamente foi. Há muita gente cujo coração está aflito, angustiado, machucado, ferido, com sua alma não está limpa, mas está precisando de Jesus, precisando de paz, de esperança, de graça, mas está tomado por medos, por preconceitos, pelo que os outros vão falar, pelo que os outros vão pensar, e aí fica amarrado ali. Jesus ali, você precisa buscar Jesus, tem um profundo respeito por você. Ele não vai invadir a sua privacidade, ele não vai fazer com que obrigar você a fazer qualquer coisa, é você que precisa desejar buscá-lo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então, quem abre a porta para o coração, para a entrada de Jesus, abre a porta do seu coração para Jesus entrar, é você. E ele buscou Jesus, buscou corajosamente. Eu conheci um amigo que ele visitava a igreja e ouvia a palavra, e o coração dele inflamava o desejo de entregar o seu coração a Jesus, mas ele pensava nos amigos, pensava nas gozações que ele ia sofrer, pensava no que os outros estavam dizendo a respeito dos evangelhos, e nada, aquilo o amarrava no banco, até que o pregador usou uma palavra que foi fundamental para ele. Ele contou isso no testemunho de profissão de fé dele. A palavra que modificou a vida dele foi a palavra corajosamente. Quando o pregador disse: você tem que vir a Jesus corajosamente, e ele disse: é verdade, eu sou um covarde, minha alma precisando de Jesus, e eu estou querendo ficar olhando para o que os outros vão pensar. Corajosamente. Segundo lugar, você deve ir a Jesus de forma quebrantadamente. Aquele homem não foi lá: ó Jesus, aí ó, vem me curar. Não, ele diz o texto bíblico que ele foi, ajoelhou-se diante de Jesus
quebrantadamente. Nós somos criaturas, nós somos seres humanos falhos, imperfeitos. Estamos diante de um Deus maravilhoso, majestoso, santo. E se não houver em nosso coração um profundo arrependimento, um desejo realmente de que as coisas modifiquem, e um reconhecimento que eu sou um pecador, eu sou um leproso espiritual, eu sou uma pessoa que preciso desesperadamente da graça de Deus, não vamos conseguir a cura de que precisamos. Corações altivos, arrogantes na sua sabedoria, na sua riqueza, na sua ciência, não conseguem a bênção, porque lhes falta quebrantamento. Quebrantamento é olhar para si e dizer: eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou um leproso, uma leprosa espiritual, e eu preciso desesperadamente de Jesus. Sem Jesus não tenho saída para a minha vida é incompleta, eu estou doente. É preciso reconhecer isto. Sem quebrantamento não vai. Me lembro de Billy Graham contou a história num dos seus livros, na Idade Média, de um homem fazendeiro rico que estava doente. E ele tinha um servo, um trabalhador chamado Jim. E o Jim era um homem fiel ao Senhor, dava um bom testemunho. E aí o Jim, este homem doente, chamou o Jim: Jim, eu tenho observado você é um cristão, eu queria ter uma vida assim como você, de paz. Eu estou com o coração atormentado, já quase morrendo. O que eu faço para conhecer esse Jesus? Ele disse: Senhor, se o senhor quiser conhecer a Jesus e entregar o seu coração a Ele, ser transformado, o senhor tem que se levantar dessa cama, ir lá no chiqueiro, se ajoelhar lá no chiqueiro e dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Aí o homem: não, eu não vou fazer isso. Imagine, eu sou um homem rico, que vão pensar dos outros. Não posso ir. Aí o Jim saiu triste. Depois de algum tempo, a situação dele piorando, ele chamou de novo Jim: Jim, o que você disse mesmo que eu tenho que fazer para receber salvação, paz, vida eterna? Disse: Senhor, eu disse que o senhor tem que ir lá no chiqueiro, se ajoelhar na lama lá do chiqueiro, levantar a sua mão para o céu e dizer: Jesus, tem compaixão de mim. E ele disse: Jim, eu tenho pensado muito, e eu estou disposto a fazer. Ele disse: Senhor, não precisa fazer, basta seu coração estar desejoso de fazer e reconhecer a profunda necessidade que tem de quebrantamento. Corações altivos não conseguem a bênção, é preciso ser quebrantado. E aquele homem trilhou o caminho do quebrantamento, mas ele também trilhou um outro caminho. Ele buscou a Jesus de forma, em terceiro lugar, como? Ele procurou a Jesus confiadamente. E ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e ele disse: Senhor, se queres, ou se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Veja, ele tinha uma profunda confiança de que Jesus tinha poder suficiente para transformar a vida dele, para modificar a sua enfermidade. Sei que tu podes, Deus pode, Deus sempre pode. Se você deseja, Deus pode. E não somente isso, nós vamos ver quando Jesus responder: não somente isso, eu quero, Deus quer que você seja limpo, que você não seja contaminado pela lepra espiritual, que a lepra não tome conta de você. Quando ela vier, mesmo nos filhos de Deus, a gente tem que buscar o sangue do Senhor para limpar. O texto diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, continua purificando o tempo todo. Nós, os já convertidos, temos ainda esse recurso do sangue purificando a nossa lepra espiritual de todo pecado. Confiadamente, eu sei que tu podes. Às vezes a gente ora assim: Senhor, que tu possas, não é uma expressão muito adequada, porque Ele sempre pode.
ele foi confiadamente, mas ele foi também, em terceiro lugar, ele foi submissamente. Ele tinha certeza que Jesus podia livrá-lo da enfermidade, daquela lepra terrível que o amaldiçoava, que o isolava, que o desumanizava, que o animalizava. Mas ele não tinha certeza se Jesus queria. E por isso ele disse: se queres, ou se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Esse é o grande dilema da vida cristã, gente. Todos nós crentes há muito tempo a gente vive com esse dilema. A gente sempre sabe que Deus pode. Agora, se Ele quer, se é a vontade dEle, se isso está no projeto dEle, é outra coisa. Você já pediu muita coisa a Deus, né? Você não pode duvidar que Ele pode fazer. Mas se Ele quer fazer, já pedi melhorias para a minha vista, mas eu sei que Ele pode, né? Você já pediu para muita coisa, você sabe que Ele pode. Agora, se Ele quer, isto é, se isto está no projeto dEle, se é para o nosso bem, se Ele conhece todas as coisas, o mais importante é a gente estar submisso, reconhecer que Deus pode, e se Ele não pode, amém, a gente vai viver pela graça, como o apóstolo Paulo e o seu espinho. A graça vai cuidar da gente. Então, não somente ele foi de 4 maneiras. Em primeiro lugar, ele foi como? Corajosamente. Em segundo, quebrantadamente. Em terceiro, confiadamente. Em quarto, meus amigos, você que está aqui, talvez não pertença a essa igreja, só assim que dá para a gente buscar Jesus. Com coragem para assumir a sua fé e o desejo da sua alma, com absoluto sentimento de quebrantamento. Eu sou um pecador, eu sou um leproso espiritual e preciso de Jesus. Com confiança, eu sei que Jesus pode transformar minha vida, limpar meu coração, consertar meu caminho, abençoar o meu lar. E submissamente, eu me submeto ao Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero viver diante do seu querer, eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. Mas esse leproso não foi só buscar Jesus. O texto vai nos mostrar, em segundo lugar, se você quer ser limpo realmente da lepra espiritual, você tem que fazer o quê? Como é que se faz? Pelo compadecer de Jesus. Se você quer ser livre da lepra espiritual, aproveite a compaixão de Jesus. Diz o texto bíblico que Jesus, olhando para ele, se compadeceu profundamente. Compadeceu profundamente. Você sabe o que quer dizer compadecer profundamente? O autor bíblico não achou uma palavra ali que pudesse traduzir aquele sentimento de Jesus. Então ele usou compadecer profundamente. A palavra compadecer é padecer no lugar. É como se Jesus agora saísse do seu lugar e se colocasse no lugar daquele homem, sentisse as suas dores, o seu sofrimento, as suas humilhações, a sua desumanização. Isso é compadecer, padecer no lugar. E é interessante, no original, essa palavra compadecer tem 2 sentidos aparentemente opostos: indignação e compaixão. Nas Bíblias muito antigas, estava a tradução assim: Jesus, olhando para ele, se indignou. Aí a gente olhava, Jesus ficou chateado com ele? Na verdade, a palavra compaixão denota isso. E é isso mesmo. Quando a gente soube daquela situação daquele menino que foi arrastado pelo carro, João Hélio, a gente se encheu de compaixão pelaquela família, mas ao mesmo tempo se encheu de indignação. Como a raça humana consegue isso? Jesus olhou para aquele homem e disse, e sentiu todo o sofrimento, toda a dor dele, mas ao mesmo tempo se sentiu indignado. O que o pecado faz com a humanidade? Não é esse o projeto de Deus. Deus queria que todos fossem felizes, Deus queria que todos ficassem livres de suas enfermidades, mas nós trouxemos para nós nossa própria desgraça. Então Jesus, ao mesmo tempo que se compadeceu, se indignou.
Algum tempo atrás eu li, vocês viram aí um folheto muito interessante chamado assim, Eu Sei o que Sofres. Conta a história de um médico que cuidava de uns pacientes. E ele, naquela enfermidade que eles tinham, ele sentiu muitas dores. E eles diziam, está doendo, doutor, está doendo, doutor, está doendo. E ele tentava de todas as formas amenizar aquela dor, com analgésicos e outras coisas. Até que um dia ele foi e também submeteu, acabou contraindo a mesma enfermidade. E foi se tornar paciente. E então ele, naquela enfermidade, ele começou a sentir aquelas dores que os seus pacientes sentiam. E foi tratado pelos seus colegas, e ele sentiu o que os seus pacientes sentiam. Depois recuperou-se, voltou a cuidar dos seus pacientes. E quando aqueles pacientes diziam, está doendo, está sofrendo, está doendo, e ele dizia, eu sei o que sofres. Eu sei o que sofres. A Bíblia diz, Hebreus 3,15, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque em tudo foi experimentado. Jesus se compadece de mim porque Ele sabe o que é ter depressão, Ele sabe o que é ter angústia, Ele sabe o que é ter insônia, Ele sabe o que é padecer necessidade, Ele sabe o que é humilhação, Ele sabe o que é dores, as mais terríveis. Então nada que você já sofra, o Cristo Jesus já não tenha sofrido. E quando você disser assim, Senhor, está doendo, estou sofrendo, Ele certamente vai dizer, eu sei o que sofres. Por isso temos um Deus que se compadece. Foi por isso que Jesus veio a este mundo, o Filho de Deus, para experimentar o que eu e você sentimos na nossa caminhada. E poder então ser solidário conosco. Também, nossa cura vem em terceiro lugar, juntos? Pelo estender da mão de Jesus. Diz o texto bíblico que Jesus olhou para aquele homem, se encheu de compaixão e ao mesmo tempo estendeu a mão para ele. Estendeu a mão. Gente, essa é a síntese do Evangelho. Um Deus que estende a mão. Deus estende a mão para você. Na cruz Ele estendeu a mão. Nós vivemos hoje na era do estender da mão de Deus. É a era da graça e da misericórdia. Deus está com a mão estendida para você. Há uma canção que diz, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Estendeu a sua mão para mim. Jesus está com a sua mão estendida. Ele não vai arrancar você, não. Ele quer só que você estenda a mão também. Senhor, estou aqui. E como a gente canta, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, faz o quê? Segura na mão de Deus. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, faz o quê? Segura na mão de Deus. E vai. Deus está com a mão estendida. Eu não sei por quanto tempo. A era da graça e da misericórdia vai acabar. Pode ser hoje, amanhã, daqui a pouco, a gente não sabe. Mas a era vai acabar. Então, aproveite o estender da mão de Deus. E por último, se você quer realmente ser limpo da lepra espiritual, aproveite que o caminho é juntos. Vamos lá? Vamos lá, juntos, o quarto, junto, pelo tocar Jesus. É isso aí. Jesus olhou para aquele homem, encheu-se de compaixão, estendeu a sua mão e o tocou. Gente, as pessoas nem se aproximavam, 50 metros, é pedra. Ele tocou. Naquele momento ele tomou a impureza daquele homem para si, tomou a enfermidade dele para si. Foi isso que ele fez. Isaías 53 ilustra isso bem. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a nossa lepra espiritual. Ele tocou.
Ele veio a este mundo para tocar no nosso pecado. Ele se tornou maldito, ele se tornou pecador. Não, ele não se tornou pecador, mas assumiu o pecado de todos nós, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado. Ele tocou-me Jesus, tocou-me, de gozo encheu meu coração. Quem sabe Jesus está tocando o seu coração hoje? Quem sabe Jesus já tem tocado o seu coração tantas vezes, através de uma canção, através de uma palavra, através de um programa no rádio, na TV, através de uma leitura de um texto. Deus usa muitas maneiras para tocar o seu coração. Ele toca na sua sensibilidade, para que você entenda a necessidade da sua alma. E esse é um espaço que Deus está dando a você, para mais uma vez tocar em você. E eu quero convidar você a abrir o seu coração para Jesus. A canção que vamos cantar diz: todos necessitam de graça, esperança, de um Deus que salva. Todos necessitam de perdão e compaixão. Todos. Não é só os crentes que são membros desta igreja, nem das igrejas evangélicas e de outras igrejas que honram o nome de Jesus, mas todos. A gente necessita porque a gente é leproso espiritual. Nós temos recebido cotidianamente dessa bênção que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós, que nos livra, nos purifica do pecado. Mas se a gente se afastar desta bênção que é Jesus, se afastar da visão da cruz, da fé em Cristo Jesus, a lepra começa a tomar conta de novo da gente. Por isso eu quero estar em Cristo Jesus. É em Cristo que eu sou livre. No Novo Testamento a palavra em Cristo aparece 600 vezes. A vida cristã é estar em Cristo, porque fora de Cristo nós estamos leprosos espiritualmente. Todos necessitam, nós membros desta igreja, você, todos necessitam, por isso a gente está aqui. Vamos cantar então essa canção, vamos ficar de pé, vamos cantar essa bela canção, todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito.
familiares já têm sido tocados pela palavra, pela oração, pela canção, os toques do Espírito Santo. Já fez uma decisão, já tem tomado uma decisão no seu coração de ficar limpo da lepra espiritual, de receber Jesus no seu coração, de buscar a Cristo, corajosa, confiada, submissamente. Mas gostaria de confirmar isso nesta noite, confirmar publicamente a sua fé, a sua confiança em Jesus. Então eu quero convidar você que já tem frequentado os grupos familiares, está aqui conosco, que deseja confirmar a sua fé e deseja realmente firmar a sua confiança em Jesus, quer fazer isso agora, em nome de Jesus, saia do seu lugar agora. Nós vamos estar orando por você nesse instante final. Pode sair, corajosamente. Fica aqui na frente, fica aqui com a gente. Pode ir, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho frequentado os grupos familiares e eu quero confirmar a minha fé em Jesus Cristo. Deus tem falado muito ao meu coração. Venha agora, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Eu já entreguei meu coração a Jesus. Eu estou querendo só um momento para aguardar um momento para o batismo. Então vem aqui na frente, nós vamos estar orando em seu favor. Vamos cantar mais uma vez. Você necessita da graça do Senhor e sente isso no seu coração, esse desejo, e quer entregar confiada, corajosamente ao seu coração e à sua vida a Jesus. Então saia do seu lugar enquanto a gente canta e a gente vai estar orando por você, ok? Enquanto nós cantamos, em nome de Jesus, pessoal da galeria, os irmãos, amigos que estão conosco, nos visitam, pastor, eu entendi esta palavra e eu quero confirmar minha fé. Eu quero entregar meu coração a Jesus. Eu preciso de Jesus. Então saia daí, não importa o que os outros vão pensar. Eu quero é Deus, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero como esses irmãos. Então enquanto nós estivermos cantando e orando, nós vamos aguardar você vir aqui à frente, para a gente estar orando e entregando a sua vida a Jesus Cristo. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Você que é líder de grupo familiar, venha com alguém aí que já tem firmado a sua fé. Isso. Amém, amém. Graças a Deus. Pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus. Vem, corajosamente. Está junto aqui nessa caminhada de fé. Pode vir. Pode vir. Corajosamente, confiadamente. Você precisa de graça e esperança. O que você está esperando? Isso, venha. Deus está falando a você, Deus está tocando o seu coração, hein? Você está sentindo que Deus está falando? Então não resista não. Venha corajosamente. Todo mundo aqui ama você e quer o seu melhor, quer que você experimente a mesma graça que a gente tem experimentado. Pode vir. Venha, em nome de Jesus. Desculpa a insistência, mas isso é uma insistência de amor. Talvez você chegue em casa, eu devia ter ido lá na frente. Devia ter ido. Eu preciso tanto de Jesus na minha vida, eu quero que minha fé seja fortalecida. E eu preciso das orações do povo de Deus. Venha, em nome de Jesus. Podemos orar então? Você quer vir agora?
Pastor, tem palavra. Senhor, nesta hora de grande alegria para todos nós colocamos cada pessoa, sobretudo aquelas que tomaram corajosamente, confiadamente, quebrantadamente a decisão de receber o braço estendido de Jesus, para que o Senhor confirme cada uma destas escolhas e decisões. E abençoa, Senhor, te rogamos aquele que, onde está ainda, quem sabe em casa, pela internet, também tem o mesmo desejo, mas não pôde se manifestar por estar longe, ou estando aqui presente também, não teve a suficiente coragem para se manifestar, que também a estes, longe ou aqui, nesta noite, o Senhor salve, purifique de todos os seus pecados. Oramos assim a Deus, em nome de Jesus. Todos podem, por favor, então, se assentar. Antes de encerrarmos, eu quero, então, agradecer ao pastor Valmir pela sua participação aqui conosco. E, Valmir, aqui na igreja, os pregadores têm um castigo. E o castigo é ganhar um livro meu. Como registro de nossa gratidão. Lembrar os que quiserem descer até a sala do acolhimento, receber uma literatura, receber uma palavra da igreja, orar com alguém, se você tem uma dificuldade, descendo a escada, logo à esquerda, a equipe lá já está lá fora, esperando por você. Nossa gratidão a todos que estiveram conosco nessa noite. Mais uma vez, obrigado ao pastor Valmir, obrigado aos líderes dos grupos familiares que se esforçaram por essa noite. Que Deus dê a todos nós uma semana cheia de bênçãos, e vamos terminar cantando que Jesus Cristo tem poder para nos salvar. Vamos ficar em pé e vamos cantar com toda alegria. Todos necessitam de um amor perfeito.
abençoe.